Olá! Estamos então indo para o nosso terceiro capítulo do livro Carinho e Firmeza com os Filhos. Como roteiro de estudo, nós antes de iniciarmos o capítulo novo, nós sempre recordamos alguns pontos importantes do capítulo anterior. Essa é uma estratégia que eu aprendi muito com Santo Agostinho. Ele dizia que para que nós consigamos introjetar e aproveitar o conhecimento, nós precisamos sempre estar recordando aquilo que nós já sabemos, porque essa recordação nos permitirá abrir caminhos, né? Abrir riachos que nos levarão aos rios e aos oceanos de conhecimento. Então, esta recordação nos permitirá compreender melhor o próximo capítulo, que é o capítulo 3. No capítulo 2, o grande autor recorda que é importante nós estarmos seguros com relação à educação dos nossos filhos. E que essa segurança só partirá do ponto em que nós estivermos nos fundamentando, buscando conhecimento, saindo da ignorância e por meio dessa busca de conhecimento, da leitura, de cursos, nós consigamos introjetar esses conhecimentos em nossa mente, na nossa inteligência e, com isso, reproduzir na educação dos nossos filhos. Quando os pais estão inseguros, é natural que eles não consigam ter atitudes assertivas na educação dos seus filhos. E essa insegurança, por vezes, vem em decorrência da ignorância, da falta de conhecimento. E nada melhor do que nós sermos humildes, né? A humildade é a porta para que nós consigamos superar todos os desafios, todas as dificuldades, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida social e principalmente na educação dos nossos filhos. E é por meio dessa humildade que nós estamos aqui lendo este livro, adquirindo conhecimentos para que nós possamos educar cada vez melhor os nossos filhos. E ele diz então que esse pai e essa mãe seguro é um pai e uma mãe que transmite o que? Uma educação personalizada, assertiva. E essa assertividade, ela vem muito em decorrência de 3 princípios básicos que ele usa como estratégia para educar os filhos. Nós, pais, precisamos falar claro, expor, explicar aquilo que nós esperamos dos nossos filhos, antecipar quais são as medidas que nós tomaremos, antecipar quais são os comportamentos que eles devem ter. Por meio dessa fala clara, dessa fala objetiva e assertiva, os nossos filhos vão compreendendo as nossas intenções. Além de falar claro, é necessário respaldar as palavras com atos. Então, depois que você antecipou, que você combinou, que você explicou, e caso seu filho venha a não cumprir, você vai o quê? Caminhar com ele e explicar novamente como ele deve fazer. Se você já entendeu e compreendeu que o seu filho também já entendeu e compreendeu os comandos, as regras, os combinados, tudo que você falou claramente e mesmo assim ele não está cumprindo, você precisa respaldar as suas palavras com atos e ações, ou seja, gerir consequências. Meu filho, uma vez que você não cumpre com o combinado de acordar, escovar os dentes, tomar café, arrumar o quarto, enquanto você não finalizar tudo que é o seu dever, você não vai poder brincar, ou seja, você não vai poder desfrutar de um deleite enquanto você não cumpre com os seus deveres. Aquela velha e boa história da criança que vai no parquinho de areia e começa a jogar areia no rosto de um colega e você explica, não é assim que brinca, desta forma você está machucando o seu colega. Se você continuar jogando areia no rosto dele, nós iremos embora. E aí, caso ele jogue, você leva ele embora, vá para casa e faça uma outra atividade com ele. Isso é gerir consequência. A mesma coisa com os filhos adolescentes. Quando esses filhos, por vezes, nós já estabelecemos com eles, combinados, deixamos claro aquilo que nós esperamos deles, e mesmo assim eles não cumprem, nós precisamos gerir consequências para que eles entendam que eles são indivíduos portadores de direitos, mas também de deveres. E quando eles não cumprem com seus deveres, eles sofrem consequências por isso. E, por último, estabelecer as regras do jogo de forma firme. Então, quando você fala claro, quando você respalda as suas palavras com atos e ações, você estabelece as regras.
E por meio dessas regras bem estabelecidas e cumpridas, vocês terão o quê? Uma dinâmica familiar muito mais favorável para uma boa convivência. Isso vai te respaldar 100% de problemas, de erros, de falhas? Não, é claro que não, né? Mesmo que nós expliquemos, sejamos bons pais, batalhemos para que os nossos filhos cresçam fortes no bem, a natureza ferida, por vezes, acaba nos conduzindo a erros. E aí, sempre que os nossos filhos errarem, e nós também, que nós tenhamos humildade de reconhecer os nossos erros, corrigi-los e recalcular rotas sempre que necessário. Esse foi um resuminho, né, do nosso capítulo 2. Agora nós vamos para o capítulo 3, da nossa leitura em voz alta, compartilhada e dirigida. Alcance e limites. Antes de passarmos a explicar em detalhe como pôr em prática as 3 capacidades comunicativas que mencionamos, a adequada comunicação com os filhos, o não ficar nas palavras, mas respaldá-las com atos sempre que seja necessário e o fixar clara e firmemente as regras do jogo. É importante alertar sobre o seu alcance e os seus limites. O plano que exporemos nessas páginas foi pensado para pais que precisam e querem melhorar o comportamento dos filhos. Quem aqui não quer melhorar o comportamento dos filhos, né? Eu sempre acho que os meus filhos precisam melhorar em algum aspecto das suas vidas. Trata-se de influir de maneira mais positiva na sua conduta antes que seja tarde. As 3 capacidades em que se baseia constituem um programa de ação integrado e global, que, para obter um êxito mais completo, deveria ser executado em 3 etapas, de acordo com a ordem em que as apresentamos. Essa explicação sistemática aumentará o seu efeito didático e prático. Ou seja, ele está nos comunicando que ele vai detalhar melhor as estratégias que ele falou no capítulo anterior. As técnicas que vamos detalhar também podem ser usadas isoladamente numa intervenção paterna específica em determinada conjuntura. É frequente que os pais, em função do modo de ser dos filhos ou deles mesmos, apliquem espontaneamente alguma das 3 capacidades mencionadas, mas raramente usam as 3 e muito menos de forma habitual. Ou seja, ele diz aqui que as 3 estratégias que ele falou no capítulo anterior, falar claro, respaldar as palavras com atos e estabelecer as regras firmes do jogo, elas podem ser usadas sim, separadamente em momentos distintos. Porém, é necessário que elas estejam sempre agrupadas num contexto geral, para que o seu filho compreenda o começo, o meio e o fim do que você deseja com ele e os motivos pelos quais você age daquela forma. Vejamos um caso. A caçula de uma mãe de 4 filhos, uma menina de 3 anos, negava-se a comer o que tinha pedido num restaurante de fast food. A certa altura, a mãe passou o braço sobre os ombros da filha e, falando-lhe suavemente, começou a levar-lhe à boca a comida recusada. A garotinha, alentada pela atitude materna, pôs-se a comer sem birra. Essa mesma mãe, no entanto, trata frequentemente os seus filhos aos gritos quando a deixam nervosa. Neste caso, essa mãe teve a atitude correta, embora cometa um erro quando não segue o mesmo caminho no relacionamento habitual com os filhos, isto é, quando não aplica de forma ordenada e contínua as etapas que mencionamos. Conseguir que os filhos mudem de conduta e de hábitos não é um processo fácil e menos ainda repentino, ou seja, a educação dá trabalho, é custosa e exige paciência e perseverança dos pais. Abrange múltiplos fatores que, por sua vez, se combinam de maneiras diversas. O objetivo deste livro não é impor normas rígidas e infalíveis aos pais, mas oferecer-lhes
pontos de referência e apoio. Ao aplicarem as técnicas sugeridas, devem ter em conta que a sua capacidade de persuasão pessoal é a arma mais eficaz para alcançar o necessário nível de comunicação com os filhos. E para que nós consigamos ter uma capacidade de persuasão com os nossos filhos, nós precisamos estar seguros, bem formados e ter certeza daquilo que nós estamos fazendo. Caso contrário, a gente fica muito em cima do muro. E aí, quando um filho aperta, chora, se joga no chão ou fala que a vida dele acabou, que está tudo perdido, normalmente os pais tendem a ceder pela sua falta de segurança nas atitudes que estão tendo com relação à educação dos filhos. O plano que descreveremos foi escrito para pais de filhos pequenos que não apresentam alterações graves de comportamento antes de entrarem na adolescência. Aqui ele quer dizer que são para crianças de 1 até 12, 13 anos, tá, gente? Então, muitas estratégias aqui, por mais que sejam focadas em crianças menores, elas podem ser utilizadas de forma adaptadas para os adolescentes também. E aí eu vou trazer essas observações durante a leitura. A partir desse período, embora ainda conserve o seu valor, a autoridade dos pais resultará principalmente no prestígio que tenham sabido conquistar durante a infância dos seus filhos. Ou seja, é aquilo que eu falo e já falei em várias aulas nossas. A verdadeira autoridade está na coerência entre aquilo que os pais falam e aquilo que os pais fazem. E quando eles crescem, eles percebem isso de forma muito clara. A partir de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, isso vai ficando gritante. Se o que nós falamos para os nossos filhos não é a mesma coisa do que nós fazemos, eles não encontram uma unidade e essa incoerência faz com que eles não enxerguem em nós verdadeira autoridade e que essa autoridade, então, já não é capaz de guiá-los para um caminho correto. E aí eles acabam procurando outras autoridades, né? No caso de crianças com problemas graves de conduta, isto é, aquelas que não é possível modificar apenas por meio das sugestões, do bom senso e das orientações contidas neste e em outros manuais práticos para os pais e educadores, a educação com personalidade também pode ajudar, mas não pode nem deve substituir os cuidados de um profissional especializado ou dos grupos de orientação e apoio. Aí tem uma figurinha que ele traz assim, tá olhando, uma criança diz assim, tá olhando o que, seu, né, palavrões. Para que vou, aí a mãe diz, para que vou insistir se ele não me dá atenção? Conseguir que os filhos mudem de comportamento não é fácil nem repentino, mas é perfeitamente possível. Algumas atitudes dos pais revelam que se deram por vencido cedo demais. Aqui ele finaliza dizendo que aquelas crianças e adolescentes que apresentam situações atípicas, tanto do ponto de vista comportamentais ou transtornos do neurodesenvolvimento ou psiquiátricos, elas podem sim se beneficiar de muitas das estratégias que eles trazem, mas elas não devem ser negligenciadas de acompanhamentos especializados por profissionais especializados, tá? É isso que nós falamos no capítulo 3 e até a próxima.